Maria do Acaibo Maria do Acaibo Olá a todos e todas, eu sou Ogan Ronald Vaz, criador e coordenador do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba e um dos colaboradores do Falando do Axé. O Falando do Axé, na sua edição nacional, tem a coordenação e a criação do Ogan Jassanã Gonçalves, do Rio de Janeiro. E, na Paraíba, temos o querido Valdir Lima, professor Dr. Valdir Lima, como coordenador do Falando do Axé Paraíba. Hoje, com muita honra, com muita satisfação, por meio de muita gentileza dessa figura, dessa pessoa ilustre, muito conhecida, diga-se de passagem, nas redes sociais, nós do Falando do Axé temos a maior honra de trazer para vocês o Babalorixá Riquelme de Exu. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, curtir, comentar e mandar essa mensagem, esse vídeo para todas as pessoas para que nosso axé possa ser respeitado. Sem mais delongas, boa noite, boa tarde, bom dia. Babá Riquelme de Exu, a sua benção. E Shelmy, obrigado. Estamos aí, né? A sua benção. Sempre uma honra, obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar falando de Candomblé, estar falando sobre negritude, faz parte da nosso entendimento, né? A gente tem que estar sempre com esse diálogo social, com diálogo com a academia, porque é importante para a gente poder crescer, para a gente poder entender as questões que fazem parte do nosso cotidiano, né? Também perceber o nosso papel dentro da sociedade, como a gente deve se impor, nossos direitos, enfim. Riquelme de Exu. A gente sabe que esse orixá, Exu, é um orixá que traz, por si só, no seu nome, muitas controvérsias, contradições, né? O senhor mesmo tem vários vídeos na internet que o senhor fala dessa figura, dessa personalidade, dessa divindade que é Exu, que é muito deturpada, né? Foi muito deturpada na história do candomblé, na história das tradições afro-brasileiras, sobretudo por segmentos religiosos que não entendem essa figura, essa magnitude que é Exu. E a primeira pergunta vai, antes de mais nada, quem é essa pessoa, esse Babalorixá aqui na Bahia, que tem um reconhecimento tão grande? Fala um pouco. Então, eu sou essa figura, né, que nasci lá no Rio de Janeiro, morei no Pará, depois fui para o Rio Grande do Norte, onde eu fui santo. Meu pessoal é daqui da Raiz do Ogunjá, meu pai Gilson, minha mãe Isa, foi que fizeram meu santo e desceram para o Rio Grande do Norte. No ano de 96 eu fui santo. Eles foram recolher um barco, estavam tirando um barco lá, e eu nasci por orixá, num contexto muito característico de Exu, né? Exu ele faz isso. Então eu não fui abiã, né? Exu me pegou em uma festa e bolou e eu fui recolhido. Então eu passei 46 dias recolhidos, porque o pessoal foi atrás das coisas e tudo mais. E eu agradeço todos os dias, né? Porque Exu para mim foi uma escola, Exu foi uma filosofia de vida que eu trago até hoje, né? Eu digo que Exu me levou para o mundo. Então se hoje eu estou onde eu estou, eu devo isso a essa força ancestral que é Exu. E tenho, né, o papel ter o dever de estar falando sobre Exu e trazendo Exu para um contexto, né, que por mim é muito pensado, muito refletido e que hoje faz parte do diálogo do povo de Axé, do povo preto, entender, né, o papel de Exu dentro desse contexto afro-brasileiro. Então, quando eu fiz santo em 96, como eu falei, não era uma época em que se fazia muito Exu. Então, foi uma resistência da minha própria família, as pessoas não estavam ainda preparadas, né? Como não estão ainda, estão num processo ainda, mas naquela época com certeza era muito mais difícil. Então, Exu, ele veio desse contexto. Quando eu percebi, né, que Exu era algo que assustava as pessoas, que era algo que, de alguma forma, deixava aquela impressão, né, de meu Deus, não deixa o menino fazer santo para Exu, vai ser muito pesado, então para mim começou a me fascinar. Então o fascínio de Exu vem a partir daí também, né? Eu percebi que eu tinha algo que as pessoas tinham medo, eu tinha algo que as pessoas não queriam para suas vidas, né? E eu abracei isso com muita força, abracei isso com muito axé e só tenho a agradecer, né? Esse é um casamento aí de 27 anos e que me trouxe muitas alegrias.
Então, eu vim para Salvador no ano de 2012 para poder fazer o mestrado, né? Porque das histórias que eu tinha ouvido sobre Ogunjá, aquilo ficou muito marcado na minha mente. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para o CEAL, que é esses estudos afro-orientais da UFBA, eu falei, não, vou escrever sobre minha raiz, vou escrever sobre o Pai Procópio do Ogunjá. E nesse percurso assim, foi muito rico a minha vivência, porque eu comecei a resgatar várias personalidades, várias pessoas que estavam ali, principalmente as tias que viveram lá no Ogunjá, que tiveram essa infância lá dentro, né, e que trouxeram isso até os dias de hoje. Eu pude ainda ter alegria, algumas já se foram, como Dona Edna, mãezinha, mas algumas estão vivas aí, estão fazendo candomblé, estão dançando candomblé com seus 80, seus 90 anos. Então são vivências, são histórias que se entrelaçam, né, com a minha própria história. E sobre a égide de Exu, né, a gente vai construindo ao longo da nossa vida nosso acervo de conhecimento ancestral, nosso acervo de fundamentos. Então isso Exu pôde me proporcionar. E eu lancei um livro no ano de 2020, Mil Mais Uma Face de Exu, onde eu trouxe um pouquinho dessas vivências, que era algumas coisas que a gente poderia ter colocado, né, porque o livro ele faz parte hoje da nossa vivência. Nós somos um povo que não temos essa vivência do livro sagrado, né? Mas os livros eles fazem parte do coletivo, eles fazem parte, a gente lê aquilo que é escrito sobre candomblé, eles fazem parte, então os grandes autores como Pierre Verger, como Juana Eiben, como Vivaldo da Costa Lima, enfim, é uma série de escritores que escrevem sobre candomblé e que a gente acaba consumindo isso. Então eu também vim nesse processo, né, dentro da tradição, mas também consumindo a leitura afro-brasileira e, quando tive a oportunidade, também escrevi. Então esse foi meu terceiro livro. O primeiro livro foi Um Menino na Bahia em Busca de Pai Procópio do Ogunjá, que foi o meu trabalho de mestrado. Depois eu fiz o livro Caos, Eros e Recomeço, que foi um livro escrito junto com a minha comunidade de Axé, na época da pandemia, falando sobre a relação com o sagrado de cada pessoa, né, cada concepção diferente de vida. E o último foi esse de Exu, né, que foi comemorativo aos meus 25 anos de Exu. E foi tão interessante, foi tão produtivo fazer isso, né, que hoje eu estou fazendo aí doutorado pensando em expandir a nossa coleção do Museu Afro-Brasileiro Pai Procópio do Ogunjá, que é uma coleção de Exu, de peças de Exu vindas das Nigérias, e a gente está aí no processo de estudar essas peças, entender como a dinâmica do candomblé era afetada pelo culto Ifá, como ela é afetada pela própria literatura afro-brasileira, e como isso muda essa relação da pessoa com Exu. E aí eu venho olhando isso, tentando analisar isso através do comércio dessas peças, né, que são feitas lá na Nigéria por famílias de artesãos que passam esse conhecimento de geração em geração e que chegam aqui no Brasil através de containers e aqui chegam lá no Sul e são espalhadas aí para todo o Brasil, né, e de como as pessoas procuram essas peças, né. A gente tem ainda meio que aquele fetiche pelas peças nigerianas, então a gente tem a ideia de que aquelas peças são sagradas, que comeram, né? Então há todo um mercado que gira em torno dessas peças, e é isso que eu pesquiso hoje. Barchelme, a gente sabe que o candomblé, as tradições de matrizes africana, elas são cíclicas, né? Apesar de ter um fundamento, de ter uma base, a gente sabe que nós viemos, a nossa tradição do culto aos orixás tem lugar, né? Tem origem, tem fonte, tem fundamento, né? E tem história. E o senhor falou anteriormente que o livro, nós não temos um livro, né? E ele não substitui, de certa forma, a nossa oralidade, certo? Mas esse babalorixá formado hoje, né? Com essa estrada, a gênese da iniciação do senhor, do processo iniciático, ele ocorreu de uma maneira, pelo que eu percebi, bastante impositiva, né? Porque o senhor entrou, bolou e teve que fazer santo. Então, como é que o senhor encara hoje essas mudanças que existem do candomblé, da forma de se iniciar, da diferença que o senhor teve para se iniciar naquela época lá atrás, do que o senhor viu, né? Do que o senhor viveu de fundamento, que mudou hoje, que o senhor possa vir a ter uma crítica ou
que o senhor acha que poderia ser adaptado ou não ao contexto de preservação de uma tradição? Ou o senhor é um pouco mais liberal? O senhor acha que a mudança ela é uma tendência da história humana? Então, eu tive a honra, né, de cair dentro de uma tradição que me foi muito benquista, eu aprendi muito. E não foi uma maluquice, né? Então eu devo isso a Exu, porque eu não entendia muito de candomblé, poderia ter caído em qualquer casa, mas caí numa casa que foi muito rica de tradição. E eu pude, depois, quando eu tive o contato com a academia, né, olhar para a minha tradição e falar, poxa, isso é assim porque tem esse significado. Porque muitas vezes a gente vejo o candomblé que não se fala, né? O candomblé se aprende por osmose. Então por isso é importante também a gente entender, a gente ler, porque você tem outra dimensão, né, daquilo que é feito, daquilo que é pensado. Então eu pude ter essa alegria, né? E hoje, o candomblé de hoje não pode ser considerado o candomblé de 30 anos atrás, porque as coisas mudam, a tecnologia muda. Então, por exemplo, quando eu fiz santo, eu não tinha acesso a celular, né? Então isso veio depois do celular. E aí, quando foi um certo dia, uma pessoa olhou para mim e disse, a sua filha estava de querer com o celular na mão. E eu fiquei assim, né? Como assim celular... É o interdito agora, né? Não me avisaram, porque quando eu fui feito não tinha celular. Então são coisas que a gente tem que tentar entender, né? Eu, por exemplo, eu acho que o celular, ele é hoje não só um meio de comunicação, mas é onde você resolve sua vida, você trabalha, você se comunica com a sua família, né? Você está interagindo ali com o mundo, faz parte hoje dessa realidade. Então, quando você está recolhido, claro que não, mas quando você sai, né, é necessário que você esteja ali conectado, né? Até mesmo para falar com o Pai de Santo. É importante, tá de que ler, tá, aí como é que estão as coisas, tá direitinho, tá cumprindo, já tá em casa. Então, faz parte essa coisa, né? E aí, a gente vem mudando, o mundo está muito dinâmico hoje. Eu venho de uma concepção de candomblé, onde eu não vivo do candomblé. Eu não quero que as pessoas vivam de candomblé, eu quero que as pessoas sejam grandes lá fora, que as pessoas sejam enfermeiros, que sejam médicos, que sejam advogados, professores, que sejam mecânicos, que sejam... mas que tenham sua vida, então que corram. Então, hoje eu não posso pegar uma pessoa e recolher ela há 2 meses, como se fazia antigamente. Não, então a gente entra com data para entrar e data para sair. Por quê? Porque eu tenho minha vida, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. A pessoa que está recolhendo tem sua vida, precisa trabalhar, porque a pessoa com certeza não é uma pessoa desocupada. Hoje eu não estou falando mais de gente desocupada. Eu acho que gente desocupada tem que primeiro procurar resolver sua vida, né, profissional, sua vida... né? E aí correr, porque a espiritualidade é uma coisa e a sua capacidade de lidar com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família é uma outra coisa. Claro que uma coisa ali anda em conjunto com a outra, anda. Se você está bem espiritualmente, você está equilibrado espiritualmente, você tem mais facilidade para ascender no trabalho, né? Mas isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai por culpa do orixá. Não, a pessoa que não trabalha, que não produz, é por culpa dela. E ela pode melhorar, ela pode dar cor melhor? Pode. Então, a gente vem tentando desmistificar isso, né? Por muito tempo, as pessoas viviam da macumba, do feitiço, da amarração. Hoje eu acho que isso não tem a ver com a evolução. Se eu faço uma amarração, eu não estou evoluindo. Se eu queimo meu vizinho, eu não estou evoluindo, né? Se eu preciso fazer um trabalho para queimar alguém no meu trabalho para que eu possa para que eu possa crescer, eu não sou um bom profissional. Porque se eu sou um profissional, eu vou crescer independente, né? Que o mercado está aí, precisa de gente boa. É o que eu sempre falo, gente, vamos estudar, vamos melhorar, vamos ter planos, porque você só vai chegar no lugar se você vai galgar degraus. Então você não vai ser um advogado se você não começar a estudar ali, fazer um pré-vestibular, ou você fazer o Enem, aí você vai começar tudo, ano por ano, né, ali alcançando, vencendo as disciplinas, até você se tornar um advogado. Então não existe sucesso sem planejamento, não existe sucesso sem você saber para onde você vai. Então eu acho que isso é um discurso que a gente tem que hoje estar trazendo para a nossa realidade de axé, para que a gente não fique sobrecarregado, a gente não fique... Ontem eu estava conversando, muitas vezes, até as pessoas que eu cuido, né, porque eu cuido de pessoas, então me ligam às vezes assim, Pai de Santo, me ajude aí, eu passei a noite com febre, eu estou vomitando a noite toda, né, e aí como se eu fosse o médico, né, é o Pai de Santo, mas eles ligam, não, então... A gente tenta acalmar ali pelo lado espiritual, não toma um banho, usa essa erva, né? Mas tem coisas que a pessoa tem que procurar naquele lugar que é cabível, né? Então, se a gente tem problema de saúde, a gente vai lá no médico primeiro, né? Aí depois o médico não descobriu o que é, então vamos lá, pode ser espiritual. Mas é a mesma coisa, tô passando mal, tô recebendo alguma coisa, eu não vou pro médico, sabe? Eu sei que é espiritual, vou lá na roça, ó, meu pai, tá acontecendo isso.
E aí a gente vai de mão dadas, né? Claro, cada um dentro da sua competência, tratando. Eu não tiro, por exemplo, o remédio de ninguém. Então, se o médico prescreve um remédio, ele estudou para isso, né? Então, ele passou anos ali, ele sabe, ele olha cada caso, ele vai sabendo. Só eu, né, que estudo da espiritualidade, eu posso dizer qual é bom que tira, qual é bom que põe, mas eu não posso entrar numa outra área, que é a área da medicina, porque existem pessoas que viveram para aquilo ali, que estudaram aquilo ali. Então, cada um dentro da sua área. E aí não pode ter alienação, né? Eu já vi muita gente que diz, para de tomar remédio. Não pode, porque a gente não tem essa competência, a gente só pode lidar com o espiritual. E nesse diálogo, né, modernidade, tradição, eu sempre digo lá na roça, a gente já encontrou o candomblé feito. Então, se eu encontro o candomblé feito, eu encontro lá um bode, 4 galos, um pato, qualquém e um pombo, eu não posso tirar nenhum, porque eu já encontrei. Essa é a tradição. Eu não tenho esse poder. Até mesmo porque eu não sei o que vai dar. Eu sei aquilo que deu certo. Eu aprendi o que deu certo e faço aquilo que deu certo. E eu não vou experimentar, porque a vida das pessoas não é um experimento. Então a gente mantém a tradição. Dialogando com essa modernidade. Hoje uma coisa que me incomoda muito é as pessoas que estão dentro da universidade, que tem uma visão meio que deturpada, que aí fala de colonialismo, aí fala que nós do candomblé temos uma visão que é humilhante, porque lembra a escravidão. Não, a gente nunca teve isso. A gente cultua reis e rainhas. Agora, o pai de santo, ele é aquela pessoa que representa aquele rei e aquela rainha. Então, até hoje, essa semana eu tive na casa da minha mãe de santo. A maior alegria que eu tenho, a minha mãe de santo com 91 anos, eu poder bater minha cabeça para ela. A primeira coisa que eu faço, descanso o corpo, vou lá, bato a cabeça, peço a bênção. E para mim, isso é louvável, porque é meu lugar, que tem alguém que me ensinou, que me cuidou, né? E bater a cabeça é um carinho para ela. Então as pessoas têm muito isso, não, porque não pode falar, não pode, isso é do colonialismo. Não é do colonialismo, isso aí é um processo que a gente herda da nossa ancestralidade. Vai uma pessoa que mora em Oió chegar pro rei de Oió batendo os olhos? Não vai, tem um respeito. Então isso é o que a gente traz de lá, a gente não pode confundir. Então esse discurso que muitas vezes vem para essa galera que está estudando, né, e que não tem essa consciência de que existe uma tradição que deu certo, de poxa, o candomblé foi aquilo que deu certo. Então você tem a Igreja Católica. Quem é que reza missa em latim hoje em dia? Quem é o padre que reza? Não reza, mas nós rezamos nosso dialeto, seja ele bando, seja ele fon, seja ele urubá. Isso aí é mágico, você mantém isso há 300 anos. Então o candomblé foi uma instituição que deu certo. Então não vamos mudar, não vamos transformar, vamos manter. Claro, trazendo a modernidade, que a gente não pode ser alienado, fazendo esse diálogo, então respeitando, né, o nosso tempo, né, porque o tempo que minha mãe de santo tem não é o tempo que eu tenho, e o tempo que eu tenho não é, né, eu sou uma pessoa que eu sou de Exu, para mim as coisas elas são muito dinâmicas, elas são muito, né, então eu lido muito bem com a tecnologia, eu lido muito bem com as redes sociais, eu gosto dessa interação, então eu viajo muito, eu tenho uma outra visão, eu levo o candomblé para fora, para outras pessoas. Para mim é fácil chegar num lugar que não tem candomblé, plantar um axé, ensinar as pessoas, ir ali moldando aquela casa, trazendo as pessoas para perto, e levando. Então eu tenho isso, eu consigo fazer isso. E esse é o meu tempo de fazer, né? Quando me perguntam o que é o candomblé é o culto à ancestralidade. O que é o culto à ancestralidade? O culto à ancestralidade é você fazer do seu momento atual algo que fique para o futuro. E isso não é só no candomblé, isso é na vida. Então, se eu sou um pintor, eu posso criar uma nova técnica que eu vou ensinar para os meus, isso vai ser repassado, eu estou com uma nova técnica. Se eu sou uma manicure, eu posso ali criar uma nova forma de pintura, eu posso ali pensar. Se eu sou um artista, né? Ancestralidade, o que é? Ancestralidade, por exemplo, é uma Elis Regina. Como é que uma mulher que morreu em 81 toca até o dia de hoje na rádio? Porque o que ela fez foi tão grande, o que ela fez foi tão primoroso dentro da sua arte que ela ecoa. É o que meu pai Procópio morreu em 58. Como é que um homem que morre em 58 é falado todo o tempo, constantemente? Porque o que ele fez dentro do tempo dele foi algo que reverberou. Então nosso momento é esse, nós temos que reverberar, nós temos que deixar algo que seja para o futuro, algo que some, né, aquilo que já existe. Então hoje eu não posso pegar um celular
e criar um celular do nada. Se você me botar no meio de uma mata e falar assim, eu queria um celular, o mundo acabou, você está aqui sozinho, eu queria um celular, eu nunca vou conseguir. Mas hoje eu posso pegar o celular e falar assim, eu vou fazer um aplicativo de dança. Então eu vou lá para a dança de orixá, eu posso fazer um aplicativo. Então eu posso melhorar algo que já existe. Né? Esse aplicativo pode ajudar pessoas que estão em outros estados, que estão fora do país, que tenham amor ao orixá, que queiram aprender a dançar. Então, isso é um exemplo. A gente pode sempre fazer algo mais. A gente não pode mudar aquilo que veio, mas a gente pode somar algo a mais, somar um entendimento, somar uma visão, trazer novas expectativas, porque a ciência, né, ela é uma célula viva, então ela tá trazendo coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que esse planeta precisa ser cuidado, né? Então, antigamente, quando o homem urubara, né, que chegou aqui, ou seja, os escravos angolanos, então eles tinham um processo muito de pegar a erva, pegar o grão, né, fazer a comida, arriar, e aí isso vai evoluindo. Então hoje o pessoal quer botar isso para manjar, aí bota perfume, aí bota sabão, aí vai sabão com plástico, aí vai fita, aí vai champanhe. Ótimo, evoluiu. Mas eu não posso, eu quero dar o de melhor para o orixá, mas eu tenho que ter consciência que eu não posso sujar o ambiente. Então eu pego lá o perfume, eu viro ali, eu boto frutas, eu boto grãos, ali eu viro o perfume, se eu pegar champanhe eu viro ali, levo, e ali eu estou oferecendo o que há de melhor, estou tentando fazer aquilo que eu acho que o orixá merece, mas também estou preocupado com uma outra expectativa, outra perspectiva, que é de cuidar desse ambiente, porque aquele ambiente também é a principal morada do orixá. Nós que somos de Candomblé, nós temos que ter uma outra realidade, nós temos que ter uma outra coisa, porque nós dependemos, né, da vegetação, das águas. Então, Kociô e Kociô orixá, Kociomi e Kociô orixá, sem água no orixá, sem folha no orixá. Então, nós, mais do que todo mundo, nós temos que ter essa ciência, né? A gente tem que ter essa visão de que nós precisamos de fazer alguma coisa pelo nosso espaço. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar nosso espaço, a gente consegue mudar como a gente faz no nosso axé, como a gente bota os nossos ebós para fora. Tudo isso é importante. Mas faz parte, né? Faz parte dessa adaptação, faz parte do processo. Mas eu acredito muito que o Candomblé vai se perdurar aí, que a gente ainda vai manter uma tradição, né, bem longa ainda. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o Babá Richelme, que é relacionado a esse ambiente acadêmico, né? A gente teve em outrora uma série de pesquisadores que foram revisados depois, né, por outros autores negros, outros autores, pesquisadores, escritores negros, né, foram revisados e passam por um processo muito fino de crítica, né, uma crítica, inclusive, que uns defendem, né, que era o contexto que aquelas pessoas viviam, um contexto extremamente racista, né, e em outro ambiente, a necessidade de ter registrado aquilo porque foi, de certa forma, um dos primeiros alicerces acadêmicos que nós tivemos para hoje pessoas estudarem, pesquisarem, ter referências e etc., para além do que vem de fora, né? O senhor é um acadêmico, né? O senhor é um acadêmico. Como o senhor acha que as suas publicações, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas publicações, desse um pouquinho mais de detalhe para a gente finalizar essa belíssima entrevista, que o senhor falasse um pouco das suas publicações, certo? E aí eu fecho com a pergunta: o que o senhor acha que essas publicações elas podem colaborar para estimular as pessoas, babalorixás, ialorixás, ogãs, equedes, iaôs, abiãs, dentro desse ambiente do candomblé, para que possa ser positivo, para que possa ser propositivo para as nossas práticas? Olha só, eu sou suspeito de falar, né? Eu amo a antropologia afro-baiana, eu amo a história, eu adoro ler os clássicos. Então eu acho que então essas pessoas metem muito pau, por exemplo, em Virgílio. Era um homem branco, um homem que se abriu. Sim, ele era um homem branco que fez uma história, que dedicou a vida ao candomblé. E foi lá. E se não fosse, só ele ter dedicado a vida aqui, se fosse só na Bahia, seria a BRVG. Uhum. Né? Aquela pessoa que se dedicou, que entrou, que acreditou, né? Com todas as críticas, BRVG não acredita, não interessa, ele dedicou a vida a pesquisar isso. Então, eu acho que essa antropologia foi super necessária. Hoje, a gente vai ter, né, as pessoas que são de dentro.
Essa é a história da antropologia. A antropologia ela foi colonial. Então, ela começa ali com os missionários, olhando aqueles povos que eram descobertos, o pessoal da igreja, anotações, e é ali que nasce a antropologia, né? E isso vai, a academia ela vai se apropriando, né? Andando ali juntamente com a igreja católica, e dali vão saindo cientistas, né? Que com todos os erros, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então, eu acho que cada trabalho etnográfico, ele foi importante, né? E pena que não tiveram mais, mesmo que fossem trabalhos que tivessem toda essa capenga, né? Eu acho que se tivessem muito mais trabalho, muitas histórias não teriam se perdido. Então, hoje, quando eu escrevo, eu sou um homem que estou falando e eu tenho ali um peso afetivo, um peso de pertencimento. Então, com certeza eu vou pensar, eu vou analisar, né? Não venho com aquele olhar maligno que o colonialismo tinha, né? Muitas vezes de subjugar, porque é aquela minha cultura, eu vou entendendo, eu vou procurando, né, de alguma forma ter um outro olhar. Isso é muito válido. Acho que é esse trânsito, né, de religiosos, de pessoas de comunidade, escrevendo sobre si, escrevendo sobre suas histórias, sobre suas pessoas. Então eu vim, meu primeiro livro falando sobre Pai Procópio, então, né, que homem era esse, né, gente, como é que um homem na década de 20 processou o Estado, né, entrou com um processo contra o Estado, pedindo liberdade de culto. Imagina, é surreal isso, entendeu? Então, na década de 20, o homem procurar um advogado, então, sabe, assim, são histórias que só engrandecem, que só enaltecem a nossa própria tradição, a nossa própria ancestralidade. Então, eu busco, né, falar disso, e com esse amor, né, com essa alegria. Quando eu fiz Caos, Eros e Recomeço, eu botei cada pessoa para falar da sua relação com o seu sagrado. Como foi que você chegou no candomblé? Por que você chegou? O que você sentiu? E aí eu vim ali, separei capítulos, então eu ia falando Oxóssi é o orixá provedor, né? Oxóssi é o pai da elegância, Oxóssi é aquele das pessoas que estão ali atentas, que estão ouvindo tudo, que estão prestando atenção. E como essas pessoas chegaram, né? Aí elas vêm contando das histórias, dos medos, dos anseios, cada um. Então você vai ter lá um estofador, vai ter um doutor, então são linguagens diferentes, mas que falam dos mesmos anseios humanos. Então isso foi muito, muito legal. E o meu livro último sobre Exu, né, que foi um presente para Exu, pelos 25 anos, né? Então ele é aquele livro que foi uma pincelada, né? Eu sabia que eu ia escrever, mas eu ia aprofundar, então foi uma célula pequenininha disso que eu venho desenvolvendo hoje no doutorado, né? E aí teremos no fim desse doutorado... Tem uma pincelada aí pra gente desse doutorado. O doutorado, bem né, rápido. vem pensando nessas peças que vêm da Nigéria, como eu falei há pouco, né? E como esse universo dessa cultura, desse discurso África-Brasil muda essa visão de Exu. Exu perde o tridente, né? Porque o tridente nunca foi de Exu. Se você for atrás de Exu dentro da Nigéria, você não vai encontrar tridente. Se você for atrás de Exu dentro de Cuba, você não vai encontrar tridente. O tridente ele foi aqui inserido, né? O símbolo do paganismo, do poder. E nessa busca pela África, né, Exu ele acaba perdendo de novo o tridente e ganhando o ogó, que o ogó tinha sido cortado, a força do falo. Então eu acho que esse trabalho vem trazendo essa nova perspectiva, né, dialogando com esse novo entendimento de Exu, vindo nessa grande enxurrada de trabalhos de Exu, né? Agora a gente tem a pedagogia da encruzilhadas, a gente tem aí vários trabalhos que vêm trazendo Exu de uma outra forma, Exu na escola de samba. Então as pessoas estão sedentas de Exu, de se entender, de entender seu lado humano. E acho que o trabalho vem, né, contribuindo para esse processo. Sim. Eu queria, por gentileza, que o senhor cantasse uma música para agraciar os nossos Vou cantar internautas. uma que eu adoro, porque Exu ele é vivo dentro de cada um de nós, né? Ele é uma chama de calor. Então, cada pessoa tem seu Exu. E essa cantiga fala, né, dessa chama acesa. E ina mojubá, ina mojubá, e mojubá, ina mojubá, e agô mojubá, ina mojubá, e mojubá, ina mojubá, cobalaroê. Eu saúdo o fogo que tem dentro de cada um de nós. Mojuba, eu te saúdo, cobalaroê, laroeixo. Eu tenho certeza que você gostou. Deixa seu like, compartilha, manda esse vídeo para quem você gosta.
E não deixa de comentar, porque o seu comentário é muito importante e o YouTube reconhece que esse conteúdo é válido para pessoas que estão assistindo o nosso canal. Muito obrigado a todas e todas que assistiram. Esse foi mais um Falando do Axé. Muito obrigado, papai. Axé. Deixa Deus abençoe. Axé. Maior de que Deus não tem, maior de que Deus não há. Oxalá, meu Deus, e Oxalá, meu Pai, cavalinha branca e eu, e os 6 filhos também. Cavalinha branca e eu, e os 6 filhos também.